Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar segundo Nefe, capítulo 33. É o último capítulo aqui do nosso estudo, tá bom? Então, é um capítulo curto, são só 15 versículos, e ainda assim nós vamos dividir em 2 dias, tá bom? Hoje, sábado, e também no domingo aí, mais uma parte. Então, aqui são as considerações de Nefe, as palavras finais dele, né? Para ele estar deixando para nós, para o povo dele, para todos nós, como nós vamos ler aqui. E se fosse para nós dizer as nossas últimas palavras, né, para uma pessoa que nós amamos, que nós queremos bem, aquela pessoa, o que nós falaríamos como últimas palavras? Então, aqui são as últimas palavras de Nefe encerrando o seu registro, tá bom? Então vamos lá, o versículo 1 ele diz assim: E agora eu, Nefe, não posso escrever todas as coisas que foram ensinadas a meu povo, nem sou poderoso no escrever, como sou no falar. Porque quando um homem fala pelo poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo leva suas palavras ao coração dos filhos dos homens. Né? E tem bastante coisa aqui nesse versículo 1. O versículo 1, então, ele fala: Não sou poderoso no escrever, como sou poderoso no falar. Bom, olhando, né, e vendo, né, o registro de primeiro NEF, segundo NEF, então é um registro incrível, a maneira que ele escreve, né? Então, como assim não sou poderoso no escrever, né? Aqui a gente consegue entender que ele está falando, ele consegue entender a fragilidade dele, ou seja, no sentido de a fraqueza dele no escrever, e ele está fazendo uma comparação na maneira dele de falar. Na maneira de falar, ele é mais poderoso, né, do que na maneira de escrever, tá bom? Então, é disso que ele está falando aqui. Uma outra coisa também é que Nefe, ele estudou bastante o livro de Isaías, ele até explicou muitas das palavras de Isaías, colocou textos inteiros de Isaías ali. Então, prestando atenção à maneira literária da literatura que Isaías usava, nossa, talvez ele esteja se comparando com Isaías aqui, né? Porque Isaías é um dos escritores, assim, das escrituras, que tem uma literatura tão incrível, tão difícil e complexa, né? Para se escrever. Então, talvez ele possa estar também se sentindo inadequado, comparando-se, né, a Isaías aí. Mas aqui a comparação que ele fala é a maneira de falar, tá bom? Com a maneira de escrever. Outra coisa também, para você, o que é mais fácil você se comunicar? De que maneira é mais fácil você se comunicar? É, por meio de conversar ou por meio de escrever? Tem pessoas que têm um dom para escrever, né? Tem uma pessoa que acompanha aqui o canal, o Fábio, ele é muito poderoso na escrita, né? Já até recomendaram ele a fazer um canal no YouTube, né, para ele expressar as ideias dele, mas ele falou que tem dificuldade no falar, né? Não sei se essa dificuldade é algo linguístico ou tem pessoas, por exemplo, que ela vai ser muito mais poderosa no escrever porque é muda, né? Não consegue falar, então todo o empenho dela é no escrever, tá bom? Então, pelo menos, eu tenho mais facilidade em me comunicar por meio de palavras do que por meio de escrita, né? Para mim passar a minha ideia para o papel eu acho muito dificultoso. Então tem essa questão aqui. Então o Neff ele está falando, comparando a si mesmo, né? Dizendo, olha, eu tenho mais facilidade de falar do que escrever. Até porque, deixa eu compartilhar uma escritura aqui com vocês. Mormon capítulo 9, versículo 33, diz assim: e se nossas placas tivessem sido suficientemente grandes, teríamos escrito em hebraico, mas o hebraico também foi alterado por nós. E se tivéssemos escrito em hebraico, eis que nenhuma imperfeição encontraria em nossos registros. Bom, aqui Mormon, quando ele está resumindo os registros, ele fala que se ele tivesse escrevendo em hebraico, né, não haveria imperfeições, mas eles estavam escrevendo uma espécie de egípcio, né, um egípcio reformado. Até o hebraico por eles foi alterado também. Então veja bem a dificuldade que Nefe tinha no escrever. Veja que o hebraico ele é uma língua compacta, dá para se escrever, dá para se falar muitas coisas com poucas palavras, o hebraico. Então imagina o qual simples, né, é a forma egípcia, né, de se escrever para caber. Então, para caber mais coisas, eles decidiram usar a língua egípcia, né, um egípcio reformado, tá bom? Então,
Veja só, Nefe ele falava hebraico, mas ele tinha que escrever em uma língua que não era nativa dele, ele tinha que escrever numa outra língua. Então veja, tem que ter uma tradução na mente dele para passar aquilo para o papel. Para o papel não, né? Tem a dificuldade que era em placas ainda. Então tem essa dificuldade. Então dá para entender aqui quando o Nefe fala, né, que ele é mais poderoso no falar do que no escrever. E ele até menciona, porque quando ele fala, as palavras que ele fala, o Espírito Santo, né, leva ao coração das pessoas, tá bom? Nada contra a Escritura também. As Escrituras também, quando nós lemos, o Espírito vem e confirma no nosso coração essa verdade. Mas ele sente mais essa facilidade aqui dessa maneira, tá bom? Vamos lá, ele não é o único a se sentir ali incapaz, né, de estar fazendo um serviço ao Senhor. Para o Senhor, a gente sempre tem que oferecer o melhor. A gente não pode oferecer qualquer coisa. Uma experiência que eu tive hoje eu tinha um compromisso, né, que um amigo me pediu ajuda, e eu ia ir na casa dele. Eu fui, aliás, na casa dele, acabei de voltar. E eu sabia, então, que eu ia voltar tarde. Então eu decidi gravar antes a mensagem, mesmo tendo estudado menos. E aí eu estudei menos, acabei gravando, mas eu não fiquei satisfeito, porque não que ficou ruim o primeiro vídeo, eu até gravei no carro, eu deixei aqui, mas eu tô gravando esse agora. Não que ficou ruim, mas eu acredito que eu posso oferecer mais ao Senhor. Então hoje, agora, eu tô gravando novamente. Estudei mais um pouquinho ali, alguns minutos, e agora estou gravando. Porque a gente tem que oferecer o melhor, tá bom? Ao Senhor. Um outro profeta também que se sentiu inadequado, né, na escrita foi Moroni, né, quando ele estava resumindo ali parte do registro dos Jareditas, o livro de Éter. Ele fala até, né, que os gentios vão zombar dessas coisas, né, porque ele não é poderoso na escrita como é no falar, né, é igual o Nefe fala aqui. Mas enfim, mesmo na nossa fraqueza, o Senhor ele capacita a gente e faz com que as coisas se tornem boas, tá bom? Então é isso. O Senhor mesmo, ele completa o resto quando nós fazemos o melhor, mesmo que o nosso melhor não é o melhor que outra pessoa, tá bom? Então vamos lá, vamos dar seguimento aqui no versículo, né? Versículo 2. Aqui no versículo 1 ele falou que quando ele fala, pelo poder do Espírito Santo, toca as pessoas, a palavra converte, né? Vai no coração da pessoa e faz uma transformação. Mas isso também é responsabilidade daquele que está recebendo a palavra. Olha o que ele diz no versículo 2. Mas eis que muitos há que endurecem o coração contra o Santo Espírito, de modo que neles não encontra espaço. Portanto, lançam fora muitas coisas que estão escritas e consideram-nas sem importância. Então, veja, né, que mesmo ele falando pelo poder do Espírito, ou qualquer pessoa falando, ou Pedro, né, no Novo Testamento, até o próprio Jesus, né, ele pregava uma multidão de 5.000, né? Muito se convertiu e amava a pregação, mas tinha entre aqueles ali que ouviam o mesmo discurso e estavam planejando matá-lo, né? Então veja, né, que a pregação é a mesma, a diferença está o terreno ali, o coração das pessoas. Então é uma responsabilidade também da pessoa que vai ouvir a palavra ter espaço para o Espírito Santo para confirmar a verdade e mudar a vida ali. Versículo 3. Mas eu, Nefe, escrevi o que escrevi e considero de grande valor, especialmente para meu povo. Eu gosto, né, que ele mesmo na sua fraqueza, né, achando que poderia fazer melhor, mas que não estava conseguindo, mas ele considera aqui de grande valor essas palavras, de grande valor. E para nós, essas palavras têm valor? A gente estuda todos os dias as Escrituras. Se nós estudamos todos os dias, nós estamos mostrando que essas palavras têm valor para nós. Outra coisa é a maneira que ele fala aqui. Ele fala, tem grande valor para meu povo. Ele se inclui ali, né? Ele ama essas pessoas aqui, que é o povo ali a qual ele estava ensinando. Porque oro por eles continuamente durante o dia, e meus olhos molham o meu travesseiro durante a noite, por causa deles. Veja aqui, né, que ele ora continuamente pelo povo, e ele chora à noite por o povo, né? E ele fala por causa deles, ele não está chorando por causa da fraqueza dele, porque eu não consigo pregar, ou porque eles não estão aceitando,
por causa da iniquidade do povo, por causa da dificuldade deles em aceitar, tá bom? Então ele ora por causa deles e chora, né? Molha o travesseiro por causa dele. E o clamor e clamo a meu Deus com fé, e sei que ele ouvirá os meus clamores. Então ele ora com propósito, né? Sabendo que Deus vai ouvir a oração dele. Outra coisa aqui ao ler esse versículo 3 aqui, me fez lembrar do presidente Nelson. O presidente Nelson, os apóstolos, eu acredito do fundo do coração que eles oram por nós, que eles se preocupam com nós, né? É um peso, é uma responsabilidade deles, com o chamado deles, de cuidar de todas as pessoas. Então eu acredito que eles oram por nós, para que nós possamos tomar as decisões certas, pedindo que Deus tenha paciência conosco, né? Eu imagino esse tipo de conversa, né? Eu acredito que todos os dias eles oram por nós, tá bom? O profeta e os apóstolos. Continuando aqui, versículo 4, né? Ainda falando sobre as orações que ele faz, ele clama ao Senhor e acredita que Deus vai ouvir o clamor dele. No versículo 4 ele diz: E eis que o Senhor Deus consagrará minhas orações. Veja que no capítulo anterior ele fala do Senhor consagrar as ações nossas, né? Tudo que nós fazemos, devemos orar ao Senhor para que ele consagre a ação que nós vamos fazer para o nosso próprio bem. Ou seja, não fazer nada para o Senhor sem antes orar, pedindo orientação do Senhor. E aqui ele fala que o Senhor também vai consagrar as orações dele para o bem-estar do seu povo. E as palavras que escrevi em fraqueza tornar-se-ão fortes para eles, né? Agora, por que as palavras de Nefe vai se tornar forte para nós? Ele dá os motivos aqui. Ele diz: porque os persuade a fazer o bem e fazem com que saibam a respeito de seus pais. Faz com que nós possamos saber dos nossos pais, no sentido aqui também da casa de Israel, os convênios que Deus fez com a casa de Israel. Tá bom? É um conhecimento aqui. Aqui também, porque nos persuade a fazer o bem. Então isso é uma obra de grande valor. Um livro que me ensina a ser uma melhor pessoa, que me ensina a seguir o exemplo de Cristo, ser como Cristo é. Tá bom? Seguir o padrão de Deus aqui. Fazem com que saibam a respeito de seus pais e falam de Jesus, né? Também as palavras dele ensinam sobre Jesus Cristo. Persuadindo-nos a acreditar nele e perseverar até o fim, que é a vida eterna. Então, essas palavras, sim, têm poder, nos abençoa, porque elas persuadem a gente a acreditar em Cristo, né, e perseverar até o fim. Então, é de grande valor essas escrituras. Bom, o versículo 5 aqui, então, por que ainda continua sendo de grande valor? Porque ele vai falar veementemente, com força contra o pecado. Repare que Nefe ele vai falar contra o pecado, não contra o pecador, tá bom? Com os pecadores ele quer que se arrependam, né? Que voltem para o caminho do Senhor. Mas ele não alisa contra o pecado. Então veja só o que ele diz aqui no versículo 5, né? E falam asperamente contra o pecado. Ele usou a palavra áspera aqui, né? Algo lixa, como se fosse uma lixa, algo duro contra o pecado. Esse é o sentido aqui. Bom, segundo a clareza da verdade, portanto, nenhum homem se zangará com as palavras que escrevi, a não ser que ele seja do espírito do diabo. Então, ele fala aqui, o livro, ele fala contra o pecado asperamente, né? E que ninguém vai se zangar com essas palavras, a não ser que a pessoa esteja com um espírito maligno lá, né? Então, porque é contra o pecado que ele está falando aqui. E ele vai falar mais sobre isso aqui, né? Vamos ver se dá tempo de eu falar hoje ou amanhã. Versículo 6. Glorio-me na clareza, glorio-me na verdade, glorio-me em Jesus, pois redimiu minha alma do inferno. Eu gosto também quando ele traz para o modo pessoal, né? Minha alma, né? Ele traz a questão do Salvador ali como algo pessoal dele. Eu gosto da maneira que ele traz aqui. Aqui ele usou 3 glórias, né? Glorio-me, ele falou glorio-me na clareza, na verdade e em Jesus. De igual modo ele vai falar da caridade. E também ele vai trazer 3 caridades aqui, tá bom? Vamos lá, o versículo 7 diz assim: tenho caridade para com o meu povo, novamente usando a palavra aqui, meu povo. Quando ele fala meu povo, ele está se referindo ao povo na terra da promissão, né? Aqueles que
que ele estava dirigindo ali, né, como governante ali. E tenho caridade para com o meu povo e grande fé em Cristo, que me encontrarei com muitas almas, sem mancha no seu tribunal. Então, ele fala que ele tem grande esperança que aquele povo ali que ele está ensinando, que ele vai encontrar muitos daqueles, né, no tribunal de Cristo. Por que que ele sabe disso? Porque muitos estão prestando atenção em suas palavras, tá bom? Então, esses escolheram seguir a palavra do Senhor. Lembra que teve aquela divisão? Quem quisesse ficar com Lamã e Lemuel ficava lá e ele decidiu chamar todos que queriam guardar os mandamentos, queriam seguir a Deus. Então ele leva essa parte desse povo para outro lado e ele tem grande esperança que no tribunal de Cristo também essas pessoas vão herdar a vida eterna, tá bom? É o nosso desejo aí para os nossos familiares e amigos também. Eu também tenho grande esperança já contando minha família, as pessoas que eu conheço aqui na minha ala, mas eu tenho grande esperança que muitos de vocês que ouvem essa mensagem todos os dias, que estão perseverando em buscar a Deus, que nós vamos também estar no tribunal de Cristo sem mancha, né? Não porque nós não erramos, mas porque Cristo ele apaga os nossos pecados. Nós poderemos nos alegrar. Eu tenho certeza que um dia nós estaremos no reino celestial, alegres por estarmos lá, felizes e lembrando como nós nos apoiamos aqui, porque a forma de você acompanhar esse vídeo também é um apoio para mim, tá bom? Então, gratidão. Não apoio financeiro, esse canal aqui ele não tem fins lucrativos, né? Não, nunca peguei R$ 1 aqui no canal, nada disso. O apoio é ver a mudança na vida das pessoas. Eu vejo o testemunho de vocês. Então, gratidão, tá bom? Por acompanhar sempre aqui. Vamos lá, ó. Ele falou então da caridade para com seu povo. Versículo 8 e 9 diz assim: tenho caridade para com os judeus. Digo judeus porque me refiro daqueles de onde eu vim. Então, ele está falando lá de Jerusalém, né? Quando ele fala judeus aqui, o nome judeu se tornou como simbolizando as 12 tribos de Israel, tá bom? Depois que as 10 tribos se perderam, né? Elas no Reino do Norte elas são levadas embora, né? O Reino do Norte eles tinham o título de Casa de Israel, tá bom? Por causa que era o primogênito. Efraim ele era o primogênito ali, como Efraim foi junto lá com as 10 tribos para o Reino do Norte, então era direito deles usar o título Casa de Israel. Mas depois que se perde, então os judeus passam também, né, a ter esse título, né? Então, quando nós falamos judeus, também significa a casa de Israel aqui, tá bom? Então, ele está falando para todos aqui, né? Que ele tem caridade com todos os judeus, se referindo à casa de Israel ali. Também, entre os judeus em Jerusalém, tinha várias tribos juntas, né? Devemos lembrar aí que Leí, né? Ele era da tribo de Manassés, Ismael era da tribo de Efraim, e assim por diante. Versículo 9. Tenho também caridade para com os gentios, mas eis que não posso ter esperança por nenhum deles, a não ser que se reconciliem com Cristo e entre pela porta estreita e andem no caminho estreito, que leva à vida, e continuem no caminho até o fim do dia da provação, né? Então aqui ele usou 3 caridades. Ele falou caridade para o meu povo, para os judeus e os gentios. Ao falar dos gentios, ele está escrevendo para nós aqui. É interessante que ele fala: eu não posso ter esperança por vocês, né? E ele fala: a menos que, né, nós entremos no caminho, que nós sejamos batizados e sigamos nesse caminho apertado. Aí sim ele tem esperança por nós. Aliás, se nós não fazemos convênio com o Senhor, de que jeito a gente vai poder ser salvo? Não tem como, né? Então eu vou finalizar aqui com o versículo 9, aí vai ficar do versículo 10 ao versículo 15, eu compartilho amanhã, né? Por conta do tempo aí, já vai dar já estou quase estourando o tempo aqui da mensagem hoje. Bom, gratidão a todos vocês, todos os dias estarmos estudando juntos. É muito importante esse alimento diário, esse maná, né, de escritura, esse maná de conhecimento, maná de espiritualidade que nós devemos receber todos os dias, tá bom? Então, eu compartilho essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.